Queridas irmãs e queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui novamente para compartilharmos as belas lições que recebemos dos nossos amigos espirituais por meio das obras que eles nos conferem e nos fazem refletir, meditar sobre como podemos agir melhor, como podemos nos tornar melhores nessa caminhada rumo aos desígnios de Jesus. E para começarmos nossos estudos de hoje, nós vamos ler, para harmonizar, uma mensagem de André Luiz no livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, a de número 19, que se chama Nossos Compromissos de Trabalho. Nunca se envergonhe nem se lamente de servir. Enriquecer o trabalho profissional, adquirindo novos conhecimentos, é simples dever. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação. Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar os esforços dos colegas. Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições securitárias, porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo o trabalho há que se considerar o espírito de equipe. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer ao desrespeito, à perturbação, ao azedume ou à rebeldia. Em matéria de remuneração, recorde: quem trabalha deve receber, mas igualmente, quem recebe deve trabalhar. Então, inspirados por essa mensagem inicial de André Luiz, convidamos a vocês, queridas irmãs e queridos irmãos, a voltarmos nossas mentes, nossos espíritos para Jesus, aquelas passagens tão lindas na Galileia que perduram até hoje, convidando-nos, em nome do nosso Pai Maior, a refletirmos, a nos melhorarmos, a agirmos na caridade, no bem, no amor ao próximo. E assim, com essa inspiração, nessa casa de oração, orientada pelo nosso querido irmão Humberto de Campos, pedimos permissão para iniciar nossos estudos agora dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Bem, nossa lição de hoje é a lição número 28 do livro Sol nas Almas, um livro psicografado por Valdo Vieira e que tem como autor André Luiz em 1964. E a lição de hoje, essa 28, tem como título Um Terço a Mais. É uma lição que nos convida a raciocinar sobre um grande dilema da nossa vida, uma grande provação que temos. A riqueza e a pobreza são dois extremos que nos fazem muito sermos provados em nossas mais fortes convicções cristãs. Mas antes da gente falar dessa lição, é importante a gente lembrar que André Luiz, como diria Emmanuel, no introito desse livro, teve muita felicidade ao comparar a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, a Sol nas Almas, título da obra. Diz Emmanuel que se o sol é vida e luz, o espiritismo é amor e verdade, ambos vertendo a jorros de vitalidade e calor das esferas superiores. Por fim, terminando o introito dessa obra tão bonita, Emmanuel pede ao Senhor Jesus que ilumine-nos com a sua palavra e restaure-nos as energias em toda a sua bênção. Guarde-nos ele em seu infinito amor e permita-nos a alegria de continuar trabalhando sob a inspiração dele, ouvindo-lhe a cada passo a promessa inesquecível: quem me segue não anda nas trevas. E é por isso que essa lição, que fala de riqueza e de pobreza,
A gente tem sempre que pensar, quando a gente tem esses recursos ou quando nos falta esse recurso, nós não vamos andar na treva. Jesus vai nos guiar nesse caminho. E um assunto muito desafiador. São provas porque todos nós já passamos ou passaremos em alguma de nossas encarnações. E ela nos traz muitas reflexões quando a gente pensa nesse binômio riqueza e pobreza. Quando a gente vê que o mundo hoje é assolado por guerras, por fome, por populações inteiras vivendo à margem de dignidade, crianças sem lar, comunidades esquecidas, nosso coração fica muito inquieto e pergunta: por que tamanha desigualdade? Por que tantos sofrem com tão pouco recurso enquanto outros têm tantas coisas? Seria a pobreza uma punição? Seria a riqueza um prêmio? Estaríamos então duvidando da justiça e do amor de nosso Pai maior, principalmente perante aqueles que choram tanto? Mas nós, na doutrina espírita, aprendemos que essas perguntas, embora profundamente humanas e legítimas, têm resposta em tudo quanto nós aprendemos aqui na doutrina. É uma resposta segura que vem quando compreendemos que a vida material é transitória e que a verdadeira existência do espírito, que sobrevive à morte e progride por meio de múltiplas encarnações. Portanto, nem a pobreza exalta, nem a riqueza condena. Ambas são provas, experiências educativas que nos são concedidas segundo as leis de justiça, amor e misericórdia de nosso Pai Maior. Espíritos encarnados que somos em condições de carência ou abundância, não estamos sendo punidos nem recompensados, mas convidados a crescer, reparar, aprender e servir. O Espiritismo não nos convida à conformação passiva, mas assim a uma compreensão ativa, a caridade lúcida, a fraternidade prática, compreendendo o papel que temos, seja na pobreza, seja na riqueza, despertando para a nossa responsabilidade diante da dor dos outros e também para o uso que fazemos dos recursos, dos dons e das oportunidades que a vida nos confia. Assim, irmãos e irmãs, inspirados pela lição que André Luiz hoje nos oferece, sob esse título, Um Terço a Mais, e pelas palavras dos espíritos superiores nas obras básicas da doutrina, lhes convido para uma reflexão serena, mais especificamente sobre a prova da riqueza, não como privilégio ou castigo, mas como um aprendizado sagrado e necessário, rumo à nossa perfeição espiritual. E iniciando a mensagem, um terço a mais, André Luiz nos diz: dinheiro é chave de muitas portas que conduzem a bons e maus caminhos. Quem o possui sofre a tentação de criar filosofias próprias para gozá-lo. E quem dele não dispõe, vê-se, não raro, constrangido a situações que induzem o espírito a desejá-lo. Razão pela qual abastança e penúria, sem diretivas edificantes, são capazes de projetar-nos na vala da aprovação ou no fosso do desespero. Então vocês veem que André Luiz diz, olha, esses dois polos, riqueza e pobreza, são desafiadores, podem nos desviar de todos os compromissos que a gente assumiu quando foi reencarnar, escolhendo essas provas. As facilidades mantidas pela riqueza, continua André Luiz, trazem consigo igual contingente de preocupações, que podem ser excelentes ou lamentáveis, conforme o serviço ou o prejuízo que prestem, na usança que se lhes dê. E o engano mais generalizado que temos a respeito do assunto é aquele da pessoa dinheirosa supor que o ouro fácil lhe garantirá ilusões e caprichos depois da morte. Todo mundo que tem muitos recursos, tem uma posição social boa, muita gente. Nós temos relatos que nós vamos até ver aqui de espíritos quando desencarnam, puxa, e é mais aquela minha posição, e é aquela coisa importante que eu era, cadê? E não é assim, né? Nós sabemos bem. Segundo o Livro dos Espíritos, a Terra é um mundo de provas e expiações, onde os espíritos encarnados enfrentam situações destinadas a lapidar virtudes, corrigir vícios e impulsionar o nosso progresso moral e intelectual. Nesse contexto, tanto a riqueza quanto a pobreza são provas,
aceitas ou escolhidas antes da reencarnação, com objetivos específicos. Nós que escolhemos. E isso fica bem claro na questão 814, quando os espíritos superiores esclarecem a Kardec diante da pergunta que ele formula: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria? E eles dizem que isso acontece para experimentá-los de modos diferentes, para sermos experimentados de modos diferentes. Além disso, como sabemos, essas provas foram escolhidas por nós mesmos, como espíritos, porque que nelas, entretanto, sucumbimos com frequência. Ou seja, a gente escolhe a prova da riqueza ou da pobreza, mas com muita frequência a gente falha. Essas experiências não visam nos castigar ou premiar, mas elas nos oferecem condições adequadas ao nosso desenvolvimento espiritual individualmente, conforme nossas necessidades evolutivas. Como eu disse anteriormente, cada um de nós vai passar pela pobreza, se não já passou, vai passar pela riqueza, se não já passou, porque nós precisamos incorporar isso nas nossas experiências, como espíritos perfectíveis que somos, destinados a um dia estarmos junto de Jesus, trabalhando com Ele pelo bem do universo. E aí a gente vê que no livro O Céu e o Inferno, lá na parte segunda dele, no capítulo 7, Allan Kardec apresenta diversos relatos de espíritos que, após a morte do corpo físico, como eu havia lhes dito, tomam consciência de que a posição social ocupada durante a vida terrena não tem valor algum, diante das leis espirituais. Se não estiverem essas dádivas, esses desafios que nos foram dados, acompanhados do crescimento moral. Ou seja, se ganhamos riqueza, se ganhamos posição social, nós estamos crescendo moralmente com isso? Essa é a questão importante que a gente tem que ficar. Esses testemunhos espirituais ilustram com muita clareza a profunda lei de justiça e misericórdia divina. Não se trata do que possuímos, mas do que somos e do que fazemos com aquilo que nos foi confiado. A gente vem sem nada, né? E a gente volta sem nada. O que a gente leva conosco são as nossas conquistas espirituais, aquilo que a gente fez de bem, de bom. A reencarnação, nosso fundamento essencial da doutrina, nos revela que as condições sociais se alternam ao longo das existências, oferecendo ao espírito diferentes perspectivas de aprendizado e reparação. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. O que nós podemos aprender? Como nós podemos reparar nossos erros passados? O rico de hoje pode ter conhecido a dor da pobreza em vidas anteriores. O pobre de agora pode ter desperdiçado recursos no passado, não é? A alternância dessas experiências visa o nosso desenvolvimento equilibrado como espíritos, ajudando-nos a compreender o valor do trabalho, da empatia, da responsabilidade e da solidariedade. Não é a riqueza que corrompe, pessoal, nem a pobreza que purifica. O que define o mérito espiritual nosso é a atitude íntima que temos diante da prova vivida, seja de riqueza, seja de pobreza. E aí, vamos pegar mais um trecho da mensagem de André Luiz que diz: consideramos também que, na Terra, se por um lado muitas privações terminam com a riqueza amoedada, por outro, grandes fortunas acabam em miséria da alma. Prosperidade econômica há de gerar rendimento no bem comum, sem o que se transforma em carência de espírito. Se somos prósperos economicamente, nós estamos gerando o bem comum. Riqueza, na realidade, constitui curso intermediário do aluno da sabedoria universal, que estagia entre a animalidade e a angelitude. Nós estamos entre a animalidade e a angelitude. Então, essa riqueza é um dos estágios que a gente tem que passar. E aí diz André Luiz ainda: se o bruto desconhece o dinheiro, o espírito sublimado lhe dispensa o concurso. Lá embaixo não se fala de dinheiro. Lá em cima não se precisa de dinheiro. E completa ele de forma bastante precisa que o homem capaz de viver acima das atrações do dinheiro não quer dizer que não tenha,
mas que se ele é capaz de viver acima dessas atrações, seja para consegui-lo ou para gastá-lo, guarda a existência mais desafogada e livre, predispondo-se às mais nobres inspirações dos planos elevados da vida. Quando a gente se desapega do vil metal, como dizem, do dinheiro, a gente está mais livre, a gente se desafoga. E a gente se predispõe, a gente sintoniza com coisa muito melhor. Assim, com essas palavras de André Luiz, com esses desafios que ele fala, nós vemos que o entendimento de que a riqueza é uma prova das mais sutis e arriscadas encontra sólido respaldo na nossa doutrina. E a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16 dele, aquele que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon, Kardec, que nos dizendo, com base nos ensinos dos Espíritos, que, sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, o dinheiro, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa até mesmo do que a miséria. Portanto, a riqueza, pessoal, longe de ser, opa, ganhei e tal, estou bem, é um privilégio espiritual, é um campo de tentações que pode levar a gente como espíritos encarnados, à estagnação moral ou mesmo à queda moral. É muito arriscado. Essa advertência de Kardec evidencia que o perigo da riqueza não reside nos bens em si mesmo, mas no fascínio que exercem sobre o espírito, obscurecendo sua percepção moral. A gente, quando está rico, a gente lembra que ele falou, que André Luiz falou lá na frente, a gente procura desculpa para dizer, não, nós estamos até andando bem. Não, a gente está se obscurecendo a nossa percepção, a gente está diminuindo o nosso campo de percepção. Aí a gente vai para onde? A gente vai para o orgulho, para o apego, para a vaidade, para a indiferença ao sofrimento alheio, para um sentimento de superioridade. Essas coisas são armadilhas espirituais muito sutis, que os ricos estão particularmente expostos. Muito cuidado quando a gente lida com a riqueza. Por isso, amigos, por isso, irmãs e irmãos, a riqueza exige mais do que administração material. Exige discernimento espiritual. O espírito encarnado em condições de abundância é colocado diante de uma responsabilidade moral imensa. Qual é? Utilizar os recursos que lhe foram confiados para o bem coletivo, como instrumento de justiça, amparo e educação. Estamos usando isso com os recursos que a gente tem? Podemos não ser milionários, mas temos recursos, temos bons dons. Estamos usando isso? É por isso que o Espiritismo nos ensina que a riqueza não é nem recompensa nem privilégio, mas prova delicadíssima, cujo êxito está no uso desapegado e solidário dos bens que possuímos. Quando o rico compreende sua condição como missão e compartilha com responsabilidade, promove a caridade sem humilhação e se mantém humilde, apesar da opulência. Transforma a fortuna em ferramenta de progresso. Com os bens, os recursos, os dons que a gente tem, nós estamos agindo com humildade? Temos que refletir muito sobre isso. Precisa ser milionário, mas conhecemos mais uma coisa do que outra. Agimos de forma humilde com isso que a gente conhece, com isso que a gente faz. Humildade é essencial no caminho do nosso aprimoramento. Por outro lado, se usamos de forma egoísta, vaidosa ou indiferente à dor dos outros, vamos criar débitos perante a lei divina. Esses nossos dons não são para ser usados de forma egoísta, nada. Eles são para ser distribuídos. Tem que se transformar em ferramenta de progresso, nosso e dos outros. O espírito será inevitavelmente chamado a responder pelo que fez, ou deixou de fazer, ou se recusou a ver, ao deter meios que poderiam ter sido instrumentos de auxílio e elevação. Nós estamos fingindo que não vemos? Estamos nos recusando a usar nossos dons? Nossa, como é importante a gente pensar nisso. Assim, a
a riqueza, os dons que temos, se bem conduzidos, não se tornam obstáculo, mas bênção. A riqueza pode se tornar ponte para o bem, canal de regeneração coletiva, sementes de esperança nas mãos daqueles que compreendem sua transitoriedade e finalidade superior. E aí é interessante que tem uma mensagem de Bezerra de Menezes no livro Caridade, psicografado por Chico Xavier, que fala de dinheiro. É incrível, né? O título é a mensagem número 29. É legal a gente ter uma mensagem cujo título é dinheiro. E olha o que Bezerra de Menezes muito sabiamente nos diz. Dinheiro não é luz, mas sustenta a lâmpada. Não é paz, no entanto, é um companheiro para que se possa obtê-la. Não é calor, contudo, adquire agasalho. Não é o poder da fé, mas alimenta a esperança. Não é amor, entretanto, é capaz de erguer-se por valioso ingrediente na proteção afetiva. Não é tijolo de construção, todavia assegura as atividades que garantem o progresso. Não é cultura, mas apoia o livro. Não é visão, contudo, ampara o encontro de instrumentos que ampliam a capacidade dos olhos. Não é base da cura, no entanto, favorece a aquisição do remédio. Resumindo, nos diz Bezerra de Menezes que o dinheiro, mas o dinheiro associado à consciência tranquila, alavanca do trabalho e fonte da beneficência, apoio da educação e alicerce da alegria, é uma bênção do céu que, de modo imediato, nem sempre faz felicidade, mas sempre faz falta. Olha só como Bezerra de Menezes é profundo nessa aqui. O dinheiro, se associado à nossa consciência tranquila, ele vai se tornar uma alavanca de trabalho, uma fonte de beneficência, um apoio da educação e um alicerce da alegria. Enfim, é uma bênção, mas sempre associada à consciência tranquila. Nós podemos ter recursos, mas temos que saber usar esses recursos com a nossa consciência, temos que estar sempre focado nisso. E é por isso que, terminando a sua lição de hoje, André Luiz nos diz, de forma muito direta, numerário excedente é recurso de ensino, estejamos certos. E, via de regra, na fieira de nossas encarnações, a riqueza é um dos fatores principais de recapitulação de experiências amargas. Ou seja, a riqueza nos faz ser reprovados, não deixa a gente passar de ano algumas vezes. Então, nós temos que passar de ano, com os dons que a gente tem, com os recursos que a gente tem agora. Isso porque, continua André Luiz, as cotas de amparo fraternal que entregamos no mundo, seja em auxílio, trabalho, oportunidade e bênçãos nascidas do dinheiro que temos disponíveis para nós, manejados para construir, são geralmente inferiores às possibilidades de quem dá. Olha só, é isso dizendo. Você está dando, você está fazendo. Mas você está fazendo dentro das suas possibilidades? Ele diz que normalmente nós fazemos de forma inferior às possibilidades que nós temos. E aí ele conclui nos dando um conselho para a gente refletir muito. Por semelhantes razões, quem retenha dinheiro de que não precise, recorde, em proveito próprio, que se deve dar ou empregar no bem dos semelhantes pelo menos 1/3 a mais daquilo que julgamos distribuir ou aplicar normalmente. A gente já faz alguma coisa, né? O que André Luiz está dizendo? Você está fazendo pouco. Usa pelo menos 1/3 a mais. Faz 1/3 a mais. É para pensar, não é? Com essa conclusão da lição tão bela de André Luiz, de uma praticidade assim chocante, marcante, dizendo, olha, dê 1/3 a mais do que você dá hoje, porque você pode. Você está dando pouco. Com essa conclusão, somos convidados a uma reflexão profunda sobre o papel que ocupamos no mundo,
chamando-nos à responsabilidade pelo uso do tempo, dos talentos, dos bens e das oportunidades que temos. Cada um de nós é um administrador transitório dos recursos da vida e seremos naturalmente chamados a responder não pela quantidade do que possuímos, mas pela qualidade do que realizamos em favor de nós mesmos e do próximo com aquilo que possuímos. Desenvolver a caridade verdadeira, o senso de justiça e a empatia ativa é parte essencial do nosso processo evolutivo. Não basta viver, é preciso viver com consciência, fazendo da existência um caminho de crescimento moral, de serviço ao bem e de amor aos nossos semelhantes. A verdadeira justiça de Deus se manifesta nas múltiplas oportunidades que recebemos para crescer, reparar e servir. Ninguém está condenado à miséria, nem assegurado pela fortuna. Tudo é transitório e tudo tem finalidade evolutiva. Assim, concluindo, meus irmãos e minhas irmãs, seja qual for nossa condição atual, somos chamados a viver com consciência e compaixão, despertando para o dever de usar os recursos materiais, morais ou intelectuais que temos a serviço do bem. A cada dia podemos transformar o pouco em muito, o sofrimento em aprendizado, a posse em partilha e a convivência em caminho de redenção. Com essa chamado, com esse convite, com essa reflexão, nós encerramos aqui nossos estudos de hoje, nossas trocas de ideia e convidamos vocês para elevarmos mais uma vez, continuarmos elevando nosso pensamento, nossas vibrações a Deus, a Jesus, aos planos espirituais superiores, agradecendo esses momentos que tivemos, as oportunidades que tivemos e dizendo que, dentro de nossas possibilidades, buscaremos nos esforçar mais, nos dedicar mais, compartilhar mais o que recebemos como empréstimo aqui nessa jornada. Assim, Pai Maior, Jesus Mestre querido, agradecidos por tudo que recebemos, pedimos permissão para encerrar nossos estudos de hoje dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.